Bom dia, crianças. Vamos começar mais uma semana, do dia 10/8 a 14/8 de 2020. Na segunda-feira, iniciaremos com o livro didático de português APS. Hora de organizar o que estudamos. Pronomes possessivos demonstrativo. Pronome pessoal, ele, você, me. Pronome possessivo, meu. Pronome demonstrativo, esse, isso. Leia e realize as atividades das páginas 164, 165 e 166. Em matemática, trabalharemos no livro didático APS. Cálculo mental, arredondamento, resultado aproximado. Cálculo mental é quando resolvemos a conta na cabeça e pensamos e resolvemos. Leia e realize as atividades das páginas 129 e 130. Na terça-feira, trabalharemos no livro didático português APS. Produção de texto, texto informativo. O que é um texto informativo? É um tipo textual que tem o objetivo de informar e esclarecer a um leitor, um ouvinte ou ainda um conjunto de pessoas sobre um determinado assunto ou tema. Leia e realize as atividades das páginas 166, 167 e 168. Em matemática, vamos trabalhar no livro didático Matemática APS. Regularidades na multiplicação, propriedades. Utilizamos operações de multiplicação sempre que quisermos calcular quantidades iguais que se repetem. Nas multiplicações, sempre podemos alterar a ordem dos fatores a serem multiplicados, sem alterar o resultado. Exemplo, 2 vezes 5, 10, ou 5 vezes 2, 10. Também podemos associar ou agrupar de diferentes formas os fatores numa mesma multiplicação, sempre que existem 3 ou mais fatores a serem multiplicados e o resultado final será sempre o mesmo. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 é 6, vezes 5, 30. Ou 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 10, 30. Que é 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Leia e realize as atividades das páginas 131, 132, 133 e 134. Na quarta-feira, vamos trabalhar matemática. Livro didático Matemática APS. Multiplicação, algoritmo de decomposição. Algoritmo de multiplicação. O que é algoritmo usual? Centena, dezena, unidade. Fator 34. Fator 3. Produto 102. Como eu vou multiplicar? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2 vezes 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 12 vezes 14. Como eu faço primeiro as contas? Eu multiplico primeiro as unidades, depois as dezenas. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Aqui eu pulo uma casa, porque eu vou para dezena. Então, aqui é a unidade. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 48 mais 120, 168. Como que eu faço o algoritmo por decomposição? 168. 10 mais 4, que é o 14. 10 mais 2, que é o 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 10, 20. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 10, 100. 8 mais 40, 48. 20 mais 100, 120. 120 mais 48, 168. Leia e realize as atividades das páginas 135. Português. Livro didático português APS. Palavras em jogo. Letra X com o som de S. Exemplo, expulsar é com o X que eu escrevo, porém tem o som de S. Leia e realize as atividades das páginas 169, 170, 171 e 172. Na quinta-feira, vamos trabalhar português. Livro didático português APS. Conto de suspense. Leitura, conto de suspense. O que é um conto de suspense? São histórias, filmes de terror, de medo. Leia e realize as atividades das páginas 176, 177 e 178. Matemática.
Livro didático Matemática APS. Algoritmo usual da multiplicação dos fatores é formado por apenas um algarismo. Exemplo. Agora, que tal aprender o algarismo usual? Preste atenção. Para calcular, fazemos assim. Primeiro, multiplicamos as unidades. 2 vezes 4, 8. Depois, as dezenas. 2 vezes 2, 4. Depois, a centena. 2 vezes 5, 10. Depois, a milhar. 2 vezes 3, 6. Com 1 que foi, 7. Leia e realize as atividades das páginas 138 e 139. Livro didático interdisciplinar APS. Trabalharemos geografia. Região Norte. Leia e realize as atividades nas páginas 60 e 61. Na sexta-feira, vamos trabalhar português, matemática e geografia. Português, conto de suspense, Zinho, o detetive. Leia e realize as atividades. Vocês vão ler o conto de suspense e depois vão responder as questões. São 8 questões. É uma interpretação do conto de suspense. Em matemática, vamos arme e resolva as multiplicações no seu caderno. Depois anote os resultados e pinte-os na cruzadinha abaixo. 3 vezes 5, você vai armar, vai dar o resultado. Qual que é o resultado? Você vai pintar ele onde tiver o resultado, ok? Em geografia, complete principais produtos do extravismo vegetal. Tá lá no livro de geografia interdisciplinar APS. Primeira questão, principais produtos do extravismo vegetal. Segunda questão, principais riquezas minerais. Leiam e respondam. Essas atividades das sexta-feiras deverão ser feitas em folhas separadas para entregar na escola, tá? Desejo para vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Até mais.